Mais uma vez, bem-vindo ao podcast A Voz da Frelimo. Neste podcast vamos debater diversas questões relacionadas à governação. A partir de janeiro do próximo ano, temos a certeza que Daniel Chapo será presidente da República de Moçambique e formará um governo. O que é que esse governo deve fazer para melhorar a vida dos moçambicanos? É o que estamos a discutir. Questões relacionadas à saúde, à educação, à cultura, ao desporto, enfim, um pouco de tudo aquilo que faz o nosso Estado, com várias figuras. E hoje o debate vai centrar-se em relação a uma questão que preocupa sobretudo a camada juvenil deste país, que é precisamente a habitação. E nada melhor do que o arquiteto Zefanias Chitsungo, que já liderou o Fundo de Fomento de Habitação, esteve por detrás do processo de debate da política de habitação deste país, com os seus colegas, entre outras matérias, formado em arquitetura pela Universidade de Eduardo Mondlane, com várias outras valências de que poderá dizer-nos dentro de instantes. É com ele que vamos debater esta questão que, como disse, é pertinente, sobretudo porque preocupa os jovens. Arquiteto Zefanias, muito bem-vindo ao podcast da Voz da Frelimo. Este é um podcast espontâneo em que queremos encontrar ideias que possam suportar aquilo que vai ser a governação de Daniel Chapo, quando ele entrar. E sobre esta matéria, ele tem estado a falar sobre terra infraestruturada. O que é que significa terra infraestruturada e por que é que não temos até hoje terra disponível aos jovens? É porque estamos a crescer, a demografia tem estado a desafiar-nos. Diga-nos um pouco de tudo sobre aquilo que, igualmente, aconselho, deverá o futuro governo fazer em relação a esta matéria. Por favor. Bom, antes de mais, muito obrigado por essa oportunidade. Esta matéria apaixonante é uma matéria em que, para o meu caso, ter esse privilégio de poder falar sobre isso, sinto-me honrado. É uma coisa que é daquelas coisas que a gente diz é fácil dizer, é difícil fazer. Por que eu digo isso? O meu percurso de trabalho desde os anos 2000 na área da habitação, temos observado que o país pode fazer, tendo em conta que a nossa situação não é copiar ou imitar soluções que se encontram nesses países, mas também é preciso ver como é que nós podemos encontrar. O problema da habitação para jovens, sobretudo, para nós, a nossa perspectiva é de que centra-se em 2 ou 3 aspectos. O primeiro é porque acesso à habitação, assim como casa pronta, tem um problema de custo. Os jovens não têm acesso porque a casa, quando ela é construída, tem um custo muito elevado, sobretudo porque os materiais de construção que nós utilizamos no nosso país, a maior parte são importados. Então já o custo de construção é elevado. A segunda vertente tem a ver com o arrendamento. A disponibilidade de edifícios ou fogos ou casas para arrendamento também é muito baixa, o que significa que quando há arrendamento os jovens têm que arrendar casas ou edifícios ou imóveis que pertencem a privados. Que em alguns casos são casas que já foram alienadas para os próprios moçambicanos, que arrendam, ou casas novas, ou ainda casas que não estão em condições. Temos casos em que os jovens estão a arrendar dependências a um preço muito elevado. E ainda uma terceira perspectiva que é o acesso à terra. Por quê? O moçambicano, nós temos certeza que se ele tiver acesso à terra infraestruturada, que é a questão que estamos a colocar, ele pode construir a sua própria casa. Não há disponibilidade de espaços urbanizados. Nós temos o nosso país já devidamente estruturado do ponto de vista das autarquias, mas elas próprias não estão a conseguir. Agora, como é que nós se coloca em relação a esta matéria? É porquê? Porque efetivamente temos um país vasto, Exatamente. com muita terra disponível. Como é que não estamos a conseguir infraestruturar a terra para dar a estes jovens? E o que é que deve ser feito, sabendo que, anualmente, o Instituto Nacional de Estatística dá a indicação de quantos jovens vão completar 18 anos e pode-se, eventualmente, fazer alguma planificação. O que é que está a falhar e como é que deve ser acertado? Eu não vou dizer o que é que está a falhar, mas o desafio é o seguinte. Nós temos, de fato, uma vastidão territorial imensa. Sim. Nós temos muito espaço. Só que, para infraestruturar a terra, precisamos de recursos financeiros. Primeiro, temos que ter os planos. E o Moçambique, penso que é um dos países que tem as leis, os regulamentos de planeamento muito bem estruturados. Que temos os planos desde regionais, locais, até o plano de pormenor. Os municípios têm feito muito esforço para elaborar os seus planos de estrutura, até os planos de pormenor.
e planos diretores e também os planos de urbanização. O que acontece é que os recursos financeiros necessários para infraestruturar a terra têm a ver com construção de arrelamentos, tem a ver com instalação de abastecimento de água, se fosse possível, a rede de abastecimento de água, distribuição por uma rede, digamos, pública e domiciliária, tem a ver com a expansão da energia elétrica, tem a ver hoje em dia com a expansão de serviços como telefonia móvel ou outro tipo de serviços, por exemplo, podemos falar de sistemas de comunicação como cabos, enfim. Então, tudo isso tem o seu custo. E para além disso, a terra infraestruturada precisa também de ter acesso ou ter provisão perto de acesso à escola, à educação, perdão, acesso à saúde e outros serviços. Porque se nós olharmos para a expansão das cidades sem observar o que é que deve ser feito em cada uma das zonas que nós estamos a criar, não vamos resolver o problema dessas famílias, porque em termos de acesso ao emprego, acesso a serviços como educação e saúde, elas vão se movimentar sempre para o centro da cidade. Então, uma das soluções que eu penso que pode-se adotar no futuro é que nós temos que criar novas centralidades urbanas. Indo para a questão sempre fundamental. O que é que nós estamos aqui a dizer? As cidades, elas foram concebidas no tempo colonial por um número menor de habitantes. Sim. Elas foram crescendo, temos observado nas cidades maiores do país, ou as principais, o crescimento é a altura. Isso chama-se densidade. Temos que densificar a cidade. Significa que os terrenos que tinham uma moradia, hoje em dia têm apartamentos. Mas ainda continuamos a dizer que não é a solução para os jovens, porque esses apartamentos estão a um valor muito elevado em termos de aquisição. Então, se nós fizermos um plano em que as áreas periféricas das cidades encontrar um espaço e investir em infraestruturas, que eu estive-me a referir agora, que é o abastecimento de água, o saneamento, para este caso concreto, a eletricidade, serviços de educação e saúde, para aí fora, e infraestruturar a terra e ter o direito de aproveitamento da terra devidamente regularizado, significa ter doados e facilitar o acesso ao doado, para evitar aquilo que são as vendas, passa a expressão, dos terrenos, é possível fazer um programa de habitação social. E ao lado disso, o que é necessário? O nosso país é rico em várias experiências, das quais eu tive a oportunidade de passar por elas, estou a passar por elas agora, que é a questão do projeto. As casas, ou a habitação para jovens ou para famílias que estão a começar a vida, podem ser casas evolutivas. Então, se nós tivermos projetos tipo, sim, e nós entregamos terrenos, portanto, já infraestruturado, um projeto tanto tipo... os municípios como os governos Exatamente. distritais. Nós mostramos aos jovens, esta casa pode começar, por exemplo, com 2 divisões, um quarto e sala, ou seja o que for, e mostrar como é que ela vai evoluir. Sim. Colocar materiais de construção perto e ter uma assistência técnica feita pelo próprio governo, através das instituições, organizações que nós temos, e apoiar a construção. É possível fazer isso. O que significa que a autoconstrução pode ser um dos caminhos. Sim. Temos o terreno, temos o projeto tipo, acesso aos materiais de construção perto, assistência técnica, a família por si ela pode construir a sua própria casa. Pois. Porque, aliás, nosso país, mostra-se que, de fato, uma família quando tem um terreno, quando tem um estaleiro perto, até eles fazem, as famílias costumam depositar valores mensalmente, que é para ir buscar materiais a um certo período. Portanto, é uma das experiências que penso que pode funcionar. Voltando à questão da infraestruturação, e lendo um artigo de 1977 sobre o pensamento do presidente Samora Machel em relação às aldeias comunais, nós não estaríamos a complicar, pois parece-me que algumas zonas que nasceram neste país, nomeadamente Angós, por exemplo, e lembro-me de Babote e outras, não tivemos tanta complicação assim para ter a terra infraestruturada. Não estaríamos a complicar, ou então que outro modelo é que pode ser encontrado para permitir que aquele que quer ter acesso à terra possa pagar o pouco, no sentido de, por hipótese, o posto de energia, a água, a ligação de água, a abertura das ruas, ser comparticipado por ele. Pois parece-me que algo não está a correr como deve ser no alinhamento entre os principais atores, nomeadamente o Ministério das Obras Públicas, Habitação, Recursos Hídricos e através do Fundo de Fomento da Habitação, e os governos distritais e os municipais. Quer parecer que estamos dispersos em relação às ideias. Como fazer este alinhamento, observando aquilo que já no passado se fez, para não ligarmos o complicómetro, pois parece-me que nós temos aqui um complicómetro e os jovens estão aí à deriva a precisar de terra infraestruturada e de habitação. E compram os terrenos nas zonas de expansão a preços elevados, 80, 100, 150 mil meticais. Exatamente. A palavra aldeia comunal, eu costumo dizer o seguinte, que não tem nada de errado às aldeias comunais que nós foram construídas neste país e foram estabelecidas neste país. Por quê?
Se nós olharmos para o processo que está a acontecer em Moçambique desde o ano 2000, vamos olhar para as cheias do ano 2000, em fevereiro. O que aconteceu na zona de Choque, na zona de Chaquelane, na zona de Maputo, foi que as populações viviam em locais inapropriados em termos de segurança, no que diz respeito a inundações ou cheias. O que é que nós fizemos? Tive a oportunidade de participar nesse programa. Nós estabelecemos aquilo que chamamos na altura centros de reassentamento. Agora chamamos de bairro de reassentamento. O que é? Encontrar um lugar que era uma machamba, uma área abandonada, por aí em diante, parcelamos, fizemos o plano antes, parcelamos os terrenos, colocamos os marcos e começamos a construir casas. Trouxemos as comunidades que estavam em zonas de risco e estão lá a morar. Pois. Se eu pegar um exemplo para a zona da província de Gaza, o posto administrativo de Macaretane encontra-se agora estabelecido num bairro de reassentamento, em Manjang. Era uma machamba. É o início de um bairro, de uma aldeia. Ser comunal ou não importa. A organização da população em assentamentos humanos é uma das formas de combater a dispersão das populações para acesso aos serviços, é uma das formas de acesso à terra infraestruturada e também assistência técnica para a habitação. Então, é uma ideia boa essa, das aldeias comunais, sim. Podemos mudar de nome como nós quisermos, mas são aglomerados urbanos organizados. Falou de algumas zonas que conhece, eu posso falar também da zona da região de Cabo Delgado. Pois. Se nós estivermos a viajar na estrada nacional, a sair de Nampula para Chiur, seja o que for, mais para frente, vamos encontrar várias aldeias ao longo da estrada. Então, esta prática em algumas províncias está consolidada. As famílias vivem de uma forma organizada. Em aglomerados urbanos é mais fácil dar assistência em termos de vacinação, é mais fácil disseminar mensagens, é mais fácil dar assistência à educação e outros serviços. Portanto, é um dos caminhos. Agora, o que é que está a falhar? Eu penso que o maior problema, como dizia, o nosso país é muito bom em planos. Provavelmente nós não estamos a alocar recursos financeiros suficientes para atacar essa atividade. Então, é preciso priorizar a questão do ordenamento do território, a urbanização e a implementação de seus planos e disponibilizar terra para poder-se construir as suas próprias casas. O Brasil teve um bom exemplo num dos mandatos do Lula da Silva. Programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Sim. Acha que podemos, porque copiar algumas vezes não faz mal, acha que pode-se importar aquele modelo? Ou Moçambique deve caminhar por modelos próprios? Pode ser. Eu costumo dizer assim, nós não temos que inventar a roda, temos que inovar. Pois. Então, há programas sociais de habitação em várias partes do mundo que elas se adequam ao nosso país, sobretudo porque são soluções simples, soluções com envolvimento das próprias comunidades. Sim. No Brasil, por exemplo, há programas muito interessantes que não são só de moradias. Tem um problema das moradias, mas também tem apartamentos muito simples que as pessoas depois podem fazer as divisões naquilo que diz respeito à utilização do espaço, há acesso à habitação em termos de crédito, tem a Caixa Econômica Federal, que é o nosso Fundo de Desenvolvimento da Habitação ou alguma coisa parecida, que financia, portanto, aquilo que é o acesso à habitação para essas comunidades. Então eu penso que os modelos que existem no mundo podem ser adequados à nossa realidade em função daquilo que são os nossos recursos, mas é necessário que o nosso país priorize essa atividade. Muito bem. É muito importante. Há debates, e mesmo para finalizar, que já aconteceram em relação ao papel do Fundo de Fomento de Habitação, a necessidade de virar um banco de habitação, etc, etc. Tendo passado por lá, o que é que devia ser o futuro do Fundo de Fomento em relação a esta questão da habitação? O seu papel, a sua intervenção, para que tenhamos uma lufada de ar fresco em relação a esta matéria. E como, em relação a isto, intervir em relação à questão dos custos elevados dos materiais de construção. Já houve um debate em relação à necessidade de se criarem almofadas através do Banco Central, etc, etc. Como fazer com que o papel do fundo seja diferente do atual, senão, se tiver que ser o atual, tudo bem, mas o que é que pensa em relação a esta matéria? Bom, é uma questão um bocadinho difícil, porque o que eu tenho dito é que se o Fundo de Habitação não está a realizar as suas atividades na plenitude, não é porque não tem conhecimentos, não é porque não tem quadros. A questão dos recursos. A questão dos recursos. O Fundo de Habitação pode atuar em 3 ou 4 áreas. Uma delas seria infraestruturação da terra, investir na infraestruturação da terra, e o valor recupera-se. Os fundos recuperam-se quando as pessoas ou as famílias forem adjudicadas esses terrenos ou forem entregues esses terrenos, irem pagar as suas taxas. Sim. O Fundo de Habitação está a desenvolver um programa agora muito interessante,
que é de habitação, digamos, evolutiva. Temos um projeto, por exemplo, aqui na província de Maputo, na zona de Catembe. Há quem faz troça aquele tipo de soluções, mas é uma das soluções que funciona em uma casa evolutiva. Os T0 funciona. E se for a ver, na zona do bairro da Plana Caniço, já tivemos soluções como aquela. Hoje em dia temos casas bem maiores. Também o Fundo de Habitação pode conceder créditos, se houver dinheiro para isso, fundos para isso, para poder apoiar as famílias que não tenham acesso ao crédito comercial. Mas também o Fundo de Habitação nada impede, havendo recursos, que pode haver programas que podem financiar as camadas mais desfavorecidas. Significa que ter uma vertente comercial, o que vinha fazendo, para que esses fundos façam, de fato, aquilo que chamamos de revolving fund. Os recursos financeiros captados através desse sistema possam financiar aqueles que não podem através de programas mais simples. Eu penso que são vertentes que podem ser seguidas, mas aquilo que eu dizia, e volto a repetir, talvez já no fim, que a questão da priorização dos recursos financeiros. Não sei que percentagem, depois o governo poderá ver. Podemos ir buscar fundos nos vários mecanismos que podemos encontrar no país, mas do mesmo modo como se prioriza a defesa, que se prioriza a saúde, o abastecimento da água e outras valências, é necessário buscar também recursos para a promoção da habitação, acesso à terra, construção de habitação própria, habitação através de autoconstrução, para quem não tem possibilidade de comprar uma casa pronta, e também fazemos um programa de utilização de materiais de construção locais. Que fazemos muito. Nós temos muitas soluções locais de materiais de construção através dos recursos que nós temos. Simplesmente temos que replicar e assegurar a qualidade. Então são vertentes que penso que são muito importantes no futuro para poder atender a uma gama muito elevada, milhões de famílias que surgem todos os anos que precisam de habitação neste país e que nós herdamos, depois do tempo colonial, cerca de 80 mil fogos que já foram alienados, já não existem e temos que ter alguma coisa mais para fazer no futuro para que possamos cada vez mais abraçar aquilo que é o sonho de todo jovem depois de fazer a formação, construir família para poder ter a sua própria casa. O nosso muito obrigado, já não temos muito tempo. Agradecemos pelo facto de ter acedido ao nosso convite para este podcast A Voz da Frelimo, que acontece neste período da campanha eleitoral, rumo às eleições do dia 9 de outubro. Daniel Chapo tem enormes desafios, o seu governo terá, um deles é este, a questão da habitação, da infraestruturação da terra e não só, demandada por muitos jovens. Agradecemos ao arquiteto Zafanias Chitsung pelo facto de ajudar-nos a elucidar sobre aquilo que pode ser o caminho que o nosso candidato deverá seguir nos próximos tempos. Muito obrigado.